eu sou Cristiane Souza, sou autora de literatura para gente miúda e tenho mais de 25 anos de experiência com aulas particulares. Já fui responsável por auxiliar no aprendizado da leitura e da escrita de muitas crianças. E agora, com esse canal, tenho o objetivo de ajudar você, pai, você, mãe, você, avô, você, avó, você, tia, a alfabetizar o seu filho, a sua criança em casa, mesmo que você tenha pouco tempo para isso ou que você não tenha experiência alguma com o ensino. E hoje nós vamos conversar sobre como encontrar e quais são os materiais didáticos de qualidade para poder nos auxiliar e auxiliar você aí nesse processo de alfabetização infantil. Vamos lá? Antes deixa eu lembrar você que a gente tem conteúdo novo 2 vezes por semana aqui no canal. Então, se você gostou do tema, se você achou que chegou no canal certo, já se inscreve para acompanhar todos os vídeos, tá bom? A gente sempre se vê por aqui. Então, vamos lá para algumas das dicas para você encontrar materiais didáticos, de apoio, enfim, criativos, seguros para utilizar na alfabetização infantil do seu filho, da sua filha, da sua criança querida. Vamos lá? Em primeiro lugar, fique com a sua intuição ligada. Observação, muita observação. Todos os lugares são possíveis de você encontrar material para apoio e material didático. Você encontra muito, sim, nas redes sociais. A gente tem que aproveitar a tecnologia. Tem aí vários canais no YouTube, várias páginas, vários recursos, várias mães, várias professoras que compartilham, professores que compartilham materiais que podem auxiliar. Mas não adianta a gente só encontrar o material e depois não conseguir aplicar, né? Então é bem importante que você conheça os métodos, que você busque métodos realmente para poder repassar esse conteúdo de forma didática, tá? Você pode, por meio da observação, utilizar todos os recursos que a gente tem à nossa volta. Você pode utilizar recursos simples, como um passeio, você de carro com as crianças, e uma das crianças observa as letras, as placas, e você pede para ela te auxiliar a descobrir qual é a placa que está indicando para o bairro certo que vocês desejam ir, para a cidade certa, se você estiver na estrada. Então, a gente pode utilizar de todos esses recursos. Todos esses já são materiais de apoio, já são materiais de suporte. Você pode fazer uso muito de literatura, porque a literatura, inclusive, ajuda, ela estimula que a criança crie uma relação saudável e goste de ler livros, que ela goste da leitura, que ela veja uma utilidade para a leitura. Para escrever, você pode utilizar materiais de pintura, materiais de coordenação motora, aquelas atividades como ligue os pontos. Todas essas atividades são materiais ricos. Simplesmente colorir já é uma atividade rica, tá? Então, em qualquer banca aí de jornal, que cada vez está ficando mais raro a gente encontrar, né? Mas essas bancas de revista, banca de jornal, você encontra materiais de suporte para estimular e para auxiliar no processo de alfabetização. Mesmo que ele não diga que é recomendado para crianças que têm por volta de 6 anos de idade, ou para crianças que estão em momento de alfabetização, mesmo que não diga isso, você consegue perceber materiais que são do agrado da criança e que ela pode realizar atividades, tá? Então, atividade de colorir, esses de ligar pontos, como eu falei, são bem bacanas, que ajudam na coordenação motora fina. Então, a gente tem várias atividades, vários recursos pedagógicos. A gente tem recursos pedagógicos na nossa cozinha, então dá para você contar grãos, ajudar a escolher o arroz, né? Não sei nem se as pessoas têm mais esse hábito. Eu ainda tenho o hábito de escolher o feijão, essas coisas, né? Então, de ajudar, de manipular esses alimentos e também, por que não, te auxiliar nas receitas, te auxiliar aí na cozinha e vendo até o nome do ingrediente que você precisa, o nome das marcas. Então,
todos esses são recursos que a gente pode utilizar. Quando falamos de recursos pedagógicos, falamos de livros, enfim, você pode encontrar os materiais que muitas vezes são jogados para reciclagem. Então você tem aí uma escola perto da tua casa, ou você tem vizinhos, tem amigos que as crianças estão na escola, ou se não estiverem na escola, que tem material e que pensam em passar esses materiais para frente, por que não reutilizar esses materiais? Você pode utilizá-los novamente, você pode utilizar deles para poder buscar temas para criar o seu cronograma de aula, para criar o seu cronograma de ensino, a sua pauta, né, de ensino, de atividades. Eles servem muito, sim, de subsídio para isso, para você aprender muito, e quanto mais você aprende, melhor você ensina, tá? Você pode buscar também esses materiais nos sites do governo, no Ministério de Educação. Olha só, eu não sabia, né? Mas lá no Ministério da Educação, muita gente não sabe, tem um curso de práticas de alfabetização para auxiliar você a alfabetizar, auxiliar no processo de leitura e de escrita. Acontece que não adianta apenas você ter o material, né, contigo. Você tem que realmente criar um estudo, você tem que estudar o material e criar um método, um cronograma de ensino para você poder ensinar essa criança, desenvolver uma didática, tá? Então eu vou deixar aqui algumas dicas que não necessariamente passam por isso de você encontrar o material, mas de como você pode aprender o conteúdo para utilizar o material. Porque depois que você sabe, aí é questão de você ter didática, método para repassar, ok? Então, uma coisa importante, o que você tem que fazer? Leitura em voz alta. Fale em voz alta, leia em voz alta, para que você possa ouvir aquele conteúdo. Isso com certeza vai te auxiliar a apreender muito mais. Além disso, faça o teste. Explique o conteúdo com as suas próprias palavras. Você já leu em voz alta, você já fez, às vezes, até anotações, né? Que também é uma prática aqui que eu quero recomendar, fazer anotações. Agora, faça também isso. Explique sem ler. Explique com as suas próprias palavras aquele conteúdo. Parece difícil no começo, mas quanto mais você faz, mais prática você adquire, melhor fica, tá? Faça o exercício de explicar isso para outra pessoa. Explique para um amigo, explique para uma amiga, explique para você mesmo lá no espelho. Ah, não quer olhar no espelho? Não tem problema, explique ali para os ursinhos da criança, mas pratique explicar esse conteúdo, tá? Depois, é claro, com a criança. Mas não fique exatamente utilizando a criança só como teste, tá? Faça esse teste antes, tenha esse cuidado de perceber que aquele momento é importante demais para a criança, é um momento que vai definir, realmente define, o modo como essa criança vai aprender a aprender e como essa criança vai se relacionar, provavelmente por muitos anos da vida dela e talvez até pela vida inteira, com a leitura, com a escrita, com o conhecimento, com a escola, com a não escola, com o aprendizado, com o ensino, tá? Então é muito importante que você leve esse momento a sério. Então treine, fale em voz alta, tente explicar em outras palavras, explique de forma mais simples possível, como se eu estivesse explicando para alguém que não tem conhecimento nenhum sobre aquilo. Tem que pensar que a pessoa mais limitada que você conheça, limitada no sentido de talvez até tempo de vida, né, que teria mais dificuldade para entender aquelas palavras, aquele linguajar, aquele método. Uma pessoa, por exemplo, eu não gosto muito de falar necessidades especiais, também não gosto muito de falar às vezes idade, né, mais idosas, porque tem várias pessoas que fogem à regra aí, né? E sempre existe um método até para essas necessidades especiais. Agora, que você pense do modo mais simples possível, que você possa alcançar o maior número de pessoas. Esse aí ficou uma boa explicação, né? Alcançar o maior público possível com essa tua explicação, ok? Além disso, além de fazer anotações e explicar com suas próprias palavras, também é importante que você faça o exercício de criar algumas soluções, alguns problemas, algumas atividades, alguns exercícios, não apenas copiar exercícios prontos. Quando você faz isso, você desenvolve uma habilidade outra, uma habilidade de realmente personalizar o conteúdo para cada criança, tá? Então, quando você desenvolve isso, você começa a fazer algo mais único para a criança, você consegue fazer adaptações. E essas adaptações, elas são muito tranquilas de serem feitas, tá? Eu não tô falando isso porque eu já tenho experiência, não. Tô falando porque realmente ela parte da sua vontade de atender a criança nos desejos dela, nas necessidades dela. Uma criança que tem curiosidade sobre um tema, ela gosta muito, por exemplo, de dinossauros, ou uma criança que gosta muito sobre flores. Então aproveita esse tema para poder servir de pano de fundo para todo o conhecimento que você vai conversar com ela. Você vai ficar só naquele tema, só naquele assunto? Não, mas vai te ajudar muito, vai potencializar muito a sua comunicação com a criança, o alcance que vai ter o seu conteúdo com a criança, tá?
tá? E é claro, você vai se apropriar do conteúdo, você vai aprender sobre ele nesse momento em que você estiver criando as atividades, nesse momento que você estiver falando em voz alta para você mesmo, com as suas palavras, nesse momento em que você estiver exercitando a leitura. Então, nestes momentos de aprendizado, você se prepara para o ensino. Então, é muito importante essa disposição para aprender. Não basta ter material legal na mão. É mais importante do que ter um rico material na mão, essa disposição para aprender. De nada adianta um material 5 estrelas, fabuloso, com gramatura não sei qual, com papel super duro, com pasta para guardar separado, com livro de atividades, livro de leitura, livro de específico para coordenação, enfim, e várias outras, um combo gigante, caríssimo muitas vezes, se ele não for realmente apreendido, colocado em prática. Criar esse hábito aí realmente de estudo semanal com a criança, um pouquinho na semana, e já será o suficiente para você ou dar suporte ou para você realmente alfabetizar totalmente, ensinar essa criança do início ao fim, as primeiras letras, os primeiros números, enfim, ok? Mas a gente está falando aqui especificamente da alfabetização, a leitura e a escrita das letrinhas. O que mais que pode te auxiliar aqui que eu anotei? Participar de cursos que você perceba que são interessantes, que vão agregar, que vão auxiliar para você. Não apenas porque você vai aprender alguns conteúdos novos, mas principalmente por conta dos métodos, porque o que ensina é a prática. Então, você colocando em prática, uma prática já testada, uma metodologia, uma didática, com certeza isso vai contribuir muito para você. Então, procure aí cursos, né, que podem te auxiliar nesse processo. E, por fim, tenho aqui uma dica muito legal e essa é a melhor de todas. Busque materiais didáticos em locais culturais. Você pode encontrar isso em vários passeios. Quando eu falo culturais, gente, eu tô falando de todos os passeios mesmo, tá? Um piquenique no parque pode ser incrível e servir como suporte de material didático. Daí nesse passeio você passa na banca, compra gibi, né? Que gibi é barato, bem mais barato que livro, inclusive. Mas não deixe de visitar também, falando aí de atividades culturais, museus. Olha que bacana! Livrarias, bibliotecas. As bibliotecas, elas estão recheadas de materiais incríveis para você aprender e para criança. Para você aprender a ensinar a criança, para você aprender e também para a criança criar, né, modos de aprendizado, para que ela possa construir conhecimento, possa construir aprendizado. Então, é muito gostoso você fazer vários passeios aí em bibliotecas, em livrarias. Várias livrarias e bibliotecas promovem atividades como contação de histórias, atividades diversas, oficinas diversas e muitas vezes gratuitas ou bastante acessíveis. Então, se informe na sua cidade sobre essas atividades. Não fique na espera de buscar sempre na internet. Vá lá mesmo na livraria, na biblioteca, para se informar desse calendário de atividades. É bem possível que você encontre atividades muito interessantes que vão te ajudar e vão auxiliar muito nessa construção, né? Nesse processo de aprendizagem, ok? Você pode também encontrar, dependendo de qual for a sua necessidade, você pode encontrar materiais até mesmo em igrejas, tá? Algumas igrejas reúnem também livrarias, bibliotecas, vamos dizer assim, né? Ou ministérios que envolvam a infância. E nesses locais você pode também encontrar recursos para utilizar como material didático, material de suporte, porque o material didático, gente, não é um material que por si só visa ensinar, tá? O material didático, ele é um material que ele visa mostrar possibilidades de trabalhar aquele conteúdo com um determinado
modo dito mais didático, ou seja, um modo já testado, provado, ok? Que funciona. Mas a gente tem aí vários conteúdos, vários materiais que não são chamados de didáticos e que podem auxiliar com reflexões muito importantes. Por isso é importante você seguir a sua intuição e é importante você estar sempre com um olhar atento e curioso. Assim você encontrará muito material legal por aí. E é claro, né? Seguir e acompanhar conteúdos que você percebam que sejam ricos realmente, que tenham algo a agregar, que não sejam simplesmente impressões de folhas coloridas ou folhas em preto e branco com atividades para você realizar. Isso não é material didático exatamente, tá? São materiais de apoio, de suporte, mas que em pouco provavelmente vão acabar te ajudando, tá? Eles servem mais como uma atividade de entretenimento e muitas vezes atividades de avaliação, tá? Avaliativas, atividades em que você vai poder confirmar o aprendizado das crianças, confirmar se o conteúdo está sendo adquirido mesmo, se está tendo uma evolução nesse processo de aprendizagem. Então, quando você busca lá um conteúdo e aparecem várias imagens no Google de folhas com atividades para você imprimir e deixar para a criança realizar, essas são atividades mais de reforço e atividades avaliativas, tá? Elas pouco participam realmente com um processo que a gente pode dizer de material didático, material de ensino, de pesquisa para ensino, tá bom? Eu espero de verdade ter deixado isso claro, ter sido o mais clara possível com essa diferença entre o material de suporte, de reforço e o material de realmente de pesquisa, material didático, de ensino, né? Que você aprende primeiro e depois você repassa o conteúdo para a criança, tá? Se você tá gostando desse conteúdo, já reforço para você curtir, ok? E até se inscrever no canal e ficar comigo até o final. Daqui a pouco a gente já termina o conteúdo, mas é importante eu lembrar aqui para que você não esqueça de curtir, que se não chega no final você já vai passando para outro vídeo e esquece de curtir esse aqui, tá bom? Lembrando que a gente tem 2 vídeos sempre por semana. Sempre vai ter conteúdo novo aqui para você, com o objetivo de te auxiliar realmente a alfabetizar, ou seja, ensinar o seu filho a ler e escrever em casa, mesmo que você tenha pouco tempo para isso, tá bom? Então, vamos lá para uma última dica que vai te auxiliar muito. Além de você ter o cotidiano, né, como um suporte, é você realmente se conectar com a criança. Mas como que isso vai me ajudar a encontrar material didático de qualidade? Eu me conectar com a criança? Não entendo totalmente. Porque não existe material ruim. O que existe é material certo para cada necessidade, para cada perfil, para cada gosto, tá? Para cada facilidade, habilidade, enfim, temperamento, comportamento, como quiser chamar. Quando você tem uma criança, por exemplo, que é apaixonada, gosta muito de ilustrações, você pode buscar conteúdos e materiais que sejam mais visuais, que trabalhem mais com arte gráfica. Se você tem uma criança que gosta muito de música, por que não aliar a música com o aprendizado da leitura e da escrita e buscar materiais que sejam mais desse segmento, materiais que às vezes você nem imaginava serem possíveis de serem utilizados e ajudarem no processo. Então, crianças que gostam muito de esporte, de atividade física, vamos fazer atividades, brincadeiras, jogos, ler essas regras e buscar programas que tenham esse viés. Com certeza você vai encontrar material didático mais apropriado para esse perfil. Crianças que preferem ler a escrever, outras que preferem a escrita, a leitura, poesia, textos, escrever cartas, brincar de escrever cartas, jogos de regras, né? Que tem que ler as regras nas cartinhas ou sempre estar lendo as regras novamente, ou que envolvam a leitura de cartinhas, enfim. Você vai buscar materiais de apoio e materiais didáticos para trabalhar aqueles conteúdos, para aprender mais sobre o conteúdo, mais direcionados para aquela criança. Uma criança mais calada e uma criança que fala bastante. Então, uma criança que fala muito. Como que eu posso fazer para que eu possa ter espaço para apresentar o conteúdo para ela e ela ter o seu momento de fala, para que eu fique, né, no momento de escuta. Reservar o tempo da aula já para que ela tenha mais espaço para ela dar vazão a essa necessidade de falar. Então, uma criança mais calada, como que eu posso respeitar isso e ainda perceber, ainda ter certeza que ela está
adquirindo conteúdo e que esse ficar calada não é uma questão auditiva, uma questão fonológica, é realmente uma questão de perfil, de comportamento. Ela prefere ficar mais quieta. Então, todos esses materiais você vai buscando, esses passeios culturais, inclusive. Tem criança que não vai gostar muito de uma contação de histórias, mas amaria, por exemplo, visitar um museu. Então, você pode sempre pensar em passeios que sejam mais apropriados ao perfil daquela criança quando você tiver essa conexão mais real com ela. Seguir sim aquela vozinha que a gente tem aqui dentro da gente, que diz pra gente aquilo que a gente já sabe, só que a gente ainda não sabe que sabe, tá ok? Então, eu espero demais que você tenha gostado do conteúdo até aqui, que você tenha curtido, e que você continue a acompanhar os nossos vídeos. Nosso conteúdo hoje fecha por aqui e faço novamente o convite para que você possa compartilhar esse conteúdo, comentar aqui comigo o que você mais gostou, o que fez mais sentido para você, que tipo de conteúdo você quer ver aqui, tá bom? Um grande abraço!